Primeiramente, obrigado, Adriana, a presidenta, pelo convite, ao Fernando Morini, obrigado, a toda a equipe técnica, aos membros aqui do Tribunal de Contas, senhoras e senhores, obrigado aí pela atenção. Eu espero que esta palestra aqui, ela seja propositiva, ela traga inovações para vocês, na execução, aí, no trabalho que vocês desempenham. Um trabalho importante, né, de fiscalização do uso do recurso público. E aqui, o tema inovações técnicas aplicáveis na prevenção a desastres naturais, eu estou certo que é um tema bem oportuno, tá? Não só no mundo, mas especialmente aqui no Brasil. E temos exemplos recentes aqui no nosso entorno. Eu até comentei logo que eu cheguei com a presidenta Adriana, eu falei, nossa, eu fiquei realmente bem abismado, né? Eu coloquei no Waze, o colega anterior falou do Waze, né? O município que está passando por sérias dificuldades, né? Com a enchente e tudo mais, e ele está a apenas 38 quilômetros daqui. Eu falei, nossa, Adriana, mas foi aqui próximo a nós, né? Eu falei, que coisa maluca, né? Bem perto aqui. Ela falou, você vê que coisa? Eu falei, sim. Então vamos lá, espero que a gente possa aproveitar aqui. Pessoal, então vejam aí que chocante essa imagem, né? Todos devem ter visto aí no noticiário, dia 6 de setembro de 2023, quando eu vi no noticiário o que estava acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, eu falei, não é possível, vai ter o evento. Eu falei, será que vai afetar alguma coisa ali do evento? Eu falei, que tragédia, que coisa triste, né? É muito triste. Eu que sou ali do estado de São Paulo, passei por isso recentemente, ali no litoral norte de São Paulo, que é uma região que eu cresci ali, praticamente todo final de semana no litoral norte, ali, Praia da Baleia, Juqueí, Maresias, eu cresci ali, né? E saber tudo o que aconteceu realmente é muito, muito triste, vidas se perderam, né? Então, o que nós aqui pudermos contribuir no sentido de fortalecer o trabalho de fiscalização, especialmente no âmbito das auditorias de desempenho, das auditorias operacionais, estou certo que vai ser bem-vindo, né? A gestão de riscos é imprescindível na restrição dos desastres naturais. Já faço abertura aqui. O nosso colega Douglas, ele mostrou um gráfico que chama muito a atenção, aquela questão das barragens que romperam, mas algumas tiveram a questão do alerta, né, Douglas? E aí pouquíssimas vidas se foram em razão disso. E é impressionante como a previsão, né, você trazer elementos ali para o gestor público, principalmente a defesa civil, corpo de bombeiros, polícia, etc. Você trazer, e a população, né, indícios de que algo está para acontecer, né? Quando o Fernando fez o convite para mim, eu falei, putz, interessante, né, Fernando? E já de imediato eu lembrei de um filme que eu assisti quando eu era molequinho. Quem lembra daquele filme Vulcano à Fúria, com o Tommy Lee Jones? Vocês lembram desse filme? É um filme de 97, que aquilo ali me impactou muito quando eu assisti. Lá na cidade de Los Angeles, que um terremoto ali abala Los Angeles e começa a se formar um vulcão. Só que é um negócio que ninguém acreditou. E aí uma geóloga, ela fala, olha, mas eu tenho aqui evidências de que está formando um vulcão pela rede de esgoto. Tem que evacuar a cidade agora. E ninguém acredita na mulher. E aí o que acontece? Realmente o desastre aparece ali. Então assim, dá a impressão às vezes, nos nossos municípios brasileiros,
que a gente está, meio que o médico que receita, né, dali a receita para o paciente, ele não toma o remédio, de repente o médico se dá conta que ele veio a falecer, né? Então, a gente tem aí inúmeros indícios, evidências de que as catástrofes aí, elas estão ficando mais fortes, mais intensas e recorrentes aqui no nosso país. Quando que as prefeituras, os municípios vão se dar conta e mudar a atitude em relação a isso? Né? Nas escolas, por exemplo, educação mesmo, no sentido de ensinar as crianças, numa situação de risco, o que fazer. Eu lembro de uma garotinha lá na Indonésia, quando teve o tsunami, tinha 10 anos a menininha. Ela que falou para o pai e para a mãe. Ela viu os pássaros voando ali, fugindo, os animais, cachorrinho. Ela falou, pai, mãe, vamos fugir daqui agora. Porque eu aprendi na escola que isso daí é grave. O pai e a mãe acreditaram na menininha e todos se salvaram. Então, por que não ensinamos isso nas nossas escolas? Técnicas de prevenção. Por que não fazemos simulados? A gente não faz simulado contra incêndio nos prédios? Então aqui, pessoal, eu vou focar nas tecnologias, mas vejam que o debate vai longe, né? Tem muita coisa que pode ser feita. Eu trouxe aqui algumas inovações e tecnologias que eu vou apresentar: drone, sensoriamento remoto, geoprocessamento, radares meteorológicos, a inteligência artificial, BIM. Tenho certeza aqui que o Fernando conhece bastante do BIM. Foi inclusive assim que nós nos conhecemos para tratar do tema. O BIM na administração pública, à luz da nova lei de licitações. A questão dos gêmeos digitais, o quanto isso pode fortalecer o sistema de prevenção a desastres, que aqui é o conceito de cidades inteligentes. Simulação computacional, aqui na modelagem de corridas de detritos, bem oportuno a que o Douglas trouxe. Internet das coisas, laser scanner, que a Vale utiliza bastante, ali para monitorar as barragens, né, o scanner. Também realidade virtual, realidade aumentada e metaverso. Eu escolhi algumas tecnologias para aprofundar mais. Também temos inovações em processos. Aqui o primeiro que eu tenho um conhecimento um pouco maior, porque está lá no meu estado, o estado de São Paulo, né? Sistema de gestão de riscos, lá do Instituto de Geologia da USP. Muito bom esse sistema, ajuda bastante. Ação de contenção de encostas, cartas geotécnicas de aptidão, plano de trabalho de programa estadual de prevenção de desastres naturais. Eu não tenho a resposta. Será que todos os estados brasileiros têm programas de prevenção a desastres naturais? E será que os tribunais de contas fizeram auditoria operacional desses programas? Não sei. Eu sei que no estado de São Paulo foi divulgada uma este ano, referente ao período de 2012 a 2020, se eu não me engano, e foi impressionante. O Tribunal de Contas do Estado divulgou, vieram as tragédias lá em São Paulo, no litoral norte. Continuando, a questão de simulados práticos, né, que considere as demandas locais. Treinamentos aos munícipes. Verificação se os sistemas de defesa civil, de prevenção a desastres, estão funcionando bem. Lá no relatório do TCE São Paulo, eu tive a oportunidade de ler o relatório, e existem situações que tragédias poderiam ter sido evitadas se o sistema não fosse lento, por exemplo, em algumas situações. Então, tudo isso são gargalos, são correções, pontos para a administração pública enfrentar.
Gente, vamos fazer aqui uma breve introdução. Olha lá, a humanidade, ela mais ou menos que se acostumou, não é que se acostumou, ela tem que lidar com os desastres naturais. Existem registros de cidades 7.000 anos antes de Cristo, que elas foram feitas ao redor de vulcões, de vulcão. Por quê? Porque a terra ali é mais fértil. Então as populações locais, de alguma forma, elas, baseado ali em indícios, né, elas sabiam mais ou menos a hora de fugir, né? Porém, elas se acostumaram ali a viver numa situação de risco, né, gente? Para nós é impensável, talvez, viver ao lado de um vulcão. Existem cidades que foram feitas assim. Já há muito tempo, a humanidade convive com desastres naturais. Todos já devem ter ouvido falar das cheias do rio Nilo. Eu ouvia muito falar isso, né? Aqui temos registros de uma inundação lá na China, em 1332. Olha isso, ela vitimou 7 milhões de pessoas. É muita gente, não dá nem para imaginar, né? Muita gente. Na Alemanha, olha isso, uma inundação em 1362 matou 100.000 pessoas. Jamaica, nós tivemos um terremoto que destruiu uma cidade inteira, que era uma cidade riquíssima. Ali era tipo sei lá, uma Las Vegas, né? Que essa Porto Royal, o pessoal tinha entretenimento ali, simplesmente destruiu a cidade, hoje não tem mais quase nada lá. E vários outros exemplos, né? Esse daqui é um exemplo bem famoso, que aconteceu lá em Portugal, um terremoto, matou aí 30.000 pessoas. O tsunami, lá de 2004, que foi muito impressionante, né? Quando a gente viu as imagens daquele tsunami, ele realmente choca, né? Você fala, pô, mas não é possível que uma onda possa fazer isso, ela possa ir tão longe, devastar tanto, né? E o pior é que existem tecnologias que mostram que o negócio está acontecendo, né? Elas pelo menos dão tempo hábil para a população se preparar melhor para o impacto. Tsunami vai acontecer de qualquer jeito, mas pelo menos são vidas salvas, né? Então, olha lá, nas últimas décadas o negócio piorou. Ele vem assim, ano após ano, todos nós temos conhecimento de algum desastre natural aqui no nosso país. Eu mesmo nunca imaginei que fosse acontecer ali no litoral norte de São Paulo. Local que eu conheço, eu fiquei muito triste, muito mesmo, né? Olha aqui no Rio Grande do Sul. Pessoal, essas precipitações intensas aí, que nós estamos vendo um aumento nesses últimos anos, elas desencadeiam sérios desastres como inundações, os escorregamentos, que são muito comuns. Rio de Janeiro, se nós tivermos, provavelmente temos, né, colegas aqui do TCE Rio, eu conheço bem ali a região serrana do Rio, já visitei, um dos lugares mais bonitos que tem. Eu adoro o Rio de Janeiro, mas ali é muito lindo. E quando eu vi o tamanho daquelas pedras que desceram ali, é um negócio impressionante. O ser humano não consegue com aquilo. A única coisa que pode salvar a vida é se tiver um sistema de alerta e que mostre para a população, meu amigo, se você ficar em casa, não tem como sobreviver, vai embora, né? A questão aqui é mais pensando realmente em salvar vidas. Olha o litoral norte de São Paulo, como ficou. Impressionante isso, e foi agora, esse ano, né? Então, o grande ponto é o seguinte, os nossos esforços, eles têm que ser no sentido da gestão de risco. Não tem como, nós vamos ter que conviver com os desastres naturais. Uma coisa é atacar a causa,
é a questão aí da poluição e tudo mais, né? Uma coisa é atacar a causa, outra é adotar medidas mitigadoras do desastre mesmo, como os sinais de alerta, que ajudam a população a pelo menos tomar uma decisão ali. Pô, fico em casa, espero a tempestade passar ou vou embora, né? De imediato, queria trazer para vocês aqui que existe uma importante interação entre redução de desastres, desenvolvimento sustentável. Vejam o tema aqui, né, do nosso 20º encontro, aqui do SINAOP, sustentabilidade e infraestrutura. São coisas que têm que andar juntas, não é uma opção mais, né? A proteção ambiental, o Douglas comentou algumas coisas, né, do licenciamento feito de forma discricionária. Até mesmo você não utilizou, né, Douglas, o termo temerário, mas que pode se colocar também em algumas situações. E o bem-estar social. Porque assim, pessoal, talvez não seja a nossa realidade, né? Mas tem pessoas que não têm realmente onde morar. Aí ela olha lá que tem um espacinho ali num barranco, um monte de gente construindo. Eu não estou defendendo de forma alguma, tá? Mas vai fazer o quê? Então, enquanto não houver uma questão de políticas públicas que reduzam o déficit habitacional, vai acontecer. Como é que eu volto, Fernando, por favor? É esse aqui? Eu acho que sim. Eu acabei passando rápido. Ah, tá, deixa eu voltar. Olha lá, quanto à causa primária do agente, os desastres são classificados em naturais, que é o foco aqui da palestra, humanos ou mistos. Os mistos, eu vou comentar uma coisa importante, porque, olha lá, eles ocorrem quando ações ou omissões humanas contribuem para intensificar o desastre natural. É o que acontece, por exemplo, com as habitações irregulares. No próprio litoral norte de São Paulo, na região serrana do Rio. Então, é uma questão, é um desastre misto. No estado de São Paulo, eu conheço muito a região do ABC. E quem é ali do ABC, sabe das enchentes do ABC. Agora o município de Santo André, por exemplo, ele melhorou muito na questão aí de construção de piscinões, a questão da limpeza dos bueiros, porque isso ajuda bastante, né? Seguindo. Então, vamos aí agora avançar em algumas tecnologias. Opa, passei o drone. A primeira são os drones. Olha lá. Então, eles podem ser utilizados para mapear áreas de risco, inspeções em estruturas de contenção. Eu vou até mostrar um exemplo, no caso lá de Brumadinho, um drone, o Douglas, ele identificou que havia uma trinca em uma outra barragem. Isso deu tempo hábil da mineradora tomar providências. Olha lá. Monitoramento do comportamento do solo. Olha isso, os drones, eles realizam fotos panorâmicas, que são os chamados aerolevantamentos. Só que tem mais coisas importantes também. Olha isso, localização de vítimas. Hoje mesmo eu vi no jornal, antes de vir para cá, um helicóptero sobrevoando a região aqui no Rio Grande do Sul. E já existem drones que, através de imagens térmicas, eles podem localizar sobreviventes que estejam, sei lá, embaixo da lama. O que um ser humano ali no helicóptero não vai conseguir ver, é muito difícil, né? Análise de gases,
Já tem casos de drones que em grandes enchentes de grandes proporções, que o pessoal perdeu o sinal da internet, ele levou o 5G. Olha lá a questão da trinca lá da Samarco que o drone identificou. Combate à dengue, os drones podem ser utilizados também. Eles já são realidade no agronegócio para pulverizar grandes áreas. Com a inteligência artificial, é possível o drone lá de cima identificar focos de Aedes aegypti. Isso daí é muito legal, é tecnologia em prol de nós. Olha o sensoriamento remoto e as tecnologias. Aí é um sensor para capturar tsunami. E eles foram utilizados lá no Japão. Então, algumas cidades ali conseguiram ter tempo hábil ali de se preparar melhor, né? Também, o sensoriamento remoto ali das bacias e seus afluentes pode ajudar as autoridades a desenvolver estruturas melhores ali, sei lá, manutenção de taludes, por exemplo, entre outras coisas. Olha que interessante, se aliados à internet das coisas, o que é a internet das coisas? Nós, seres humanos, a gente usa a nossa internet, todo mundo usa aí a sua internet. As coisas agora têm uma internet delas. Então, as máquinas se conversam agora nas indústrias pela internet, no sentido de aumentar a eficiência. Isso pode ser utilizado também para prevenção de desastres, né? Aqui alguns sensores utilizados, piezômetro, inclinômetro, extensômetro. Então vejam que tem vários equipamentos aqui que são utilizados, né? E não são todos os municípios que detêm isso. E aí que está, né? O quanto o pessoal se interessa no tema. Será que se interessam só depois que acontece a tragédia? Sensoriamento remoto e geotecnologias. Hoje foi muito interessante, eu vindo para cá, de avião, vim lá de São Paulo, e aí o piloto falou, senhoras e senhores, se preparem, pois passaremos por turbulência. Pô, eu agradeci que ele avisou, né? Eu já não gosto de andar de avião. Eu falei, essas coisas você não avisa, meu amigo. Deixa quieto. Brincadeira. Mas assim, foi importante. Por quê? Porque o pessoal estava passando ali o serviço de bordo, né? o suco ali, água, tudo mais. E aí eles tiveram que meio que se preparar para a turbulência. Então ajuda, né? Ajuda. No relatório do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, eles chamam a atenção que várias áreas, vários municípios não têm ainda sensoriamento remoto. Não tem. Olha lá, um sensoriamento remoto aí numa área litorânea. Pode ajudar bastante. Inteligência artificial. O grande ponto aqui envolve desenvolver metodologias preditivas. Vejam, a Organização Meteorológica Mundial, ela já tem um projeto piloto para desenvolver um método que traz aí uma descrição meteorológica para as próximas 6 horas, uma descrição assim detalhada do que vai acontecer em determinada região daqui a 6 horas. É tempo hábil para que a autoridade local consiga, de alguma forma, se organizar. Então, isso envolve inteligência artificial. Olha que interessante isso, pessoal. Os algoritmos de inteligência artificial, eles podem prever possíveis deslizamentos de terra com semanas ou até mesmo meses de antecedência. Então, essas coisas estão acontecendo.
Agora, o quanto que os nossos municípios, os nossos gestores, não estou nem falando aqui no âmbito de tribunais de contas, eu estou falando das entidades ali, dos órgãos que vocês fiscalizam, né? O quanto eles sabem disso, eles conhecem. Eu sei que o desafio é grande. Só no município de São Paulo, só no estado de São Paulo, tem mais de 500 municípios. 645, só no estado de São Paulo. Aí pega um estado como Minas, enorme ali, complexo, né? Eu não estou minimizando o desafio. A proposta aqui é apresentar soluções, inovações. Opa! Minas Gerais tem 853 municípios. Será que o governador consegue visitar todos eles? Gente, é muito, muito complicado, né? BIM e gêmeos digitais. BIM é uma metodologia que basicamente ela procura compatibilizar projetos na construção civil, estrutural, elétrico, hidráulico. Isso ajuda um monte a você melhorar a parte de orçamentos, as entregas. A ideia do BIM é praticamente eliminar os aditivos, né? Se feitos em conjunto com os gêmeos digitais, a gente pode ter edifícios, cidades mais preparados para enfrentar situações de desastres. Por quê? Porque o edifício físico ele vai ser repleto de sensores. Em conjunto com os dados que vêm do governo, né? Você consegue mais ou menos saber ali, vai vir uma enchente, sei lá, um terremoto. O próprio edifício ele pode adotar medidas ali a mais de proteção. Então essa é a ideia. Processo BIM, que foi uma novidade, né? O BIM chegou na administração pública, se eu não me engano, através do famoso decreto BIM, né? Que agora traz para a administração pública a obrigatoriedade, ainda que de forma escalonada, mas de trazer o BIM para as obras públicas, pode ajudar também na prevenção de desastres naturais. Cidades virtuais, acabei de comentar, passei. Deixa eu voltar aqui, passei. Então, eu falei das cidades virtuais. Então, a ideia é essa, tá, pessoal? Cidades inteligentes, cidades virtuais. Já caminhando aqui para o final, tem também simulação computacional na modelagem de corrida de detritos. Gente, existe uma linha de estudo que procura entender o comportamento da onda de lama quando há queda, quando há o rompimento de uma barragem. Estudar isso, de alguma forma, pode ajudar na prevenção. Internet das coisas, já comentamos, né? A ideia aqui é que os equipamentos, desde semáforos até a rede de esgoto, sistema fluvial, estejam conectados na internet, para que, de alguma forma, os órgãos competentes, sabendo da possibilidade da ocorrência de uma grande enchente, possam se preparar. Laser scanner, que eu já comentei, bastante utilizado na mineração, ali para a questão de barragem e tudo mais. O mapeamento ali no âmbito do estado de São Paulo, também falei no início, que fazem várias avaliações de risco para escorregamentos, inundações, erosão. Aqui, a bibliografia que eu utilizei trouxe todos os artigos, os livros que eu consultei. Ali o Instituto de Geologia da USP tem um acervo bem interessante do tema, tá? Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP também eles têm literatura de construções sustentáveis, construções
adaptadas para a prevenção de desastres naturais. Pessoal, coloquei aí meu contato, tá bom? Se alguém quiser bater um papo a mais aí sobre o tema, estou super à disposição. Agradeço a atenção de todos. Obrigado, Fernando.